Hoje abrimos mais uma jornada dedicada ao despertar e à expansão da consciência com o uso da inteligência natural, conduzindo nossa atenção para uma das encruzilhadas mais decisivas da história humana. A capa desta live apresenta o cenário que já faz parte da nossa realidade cotidiana. Robôs, humanoides, androides, ciborgues e humanos dividem agora o mesmo espaço evolutivo. E o título nos convoca com intensidade. Prepare-se, o fim da humanidade. Não como ameaça, mas como um chamado para compreender que estamos diante de um ponto de virada que exige clareza, serenidade e presença plena. O tema de hoje nasce da necessidade de enxergar a velocidade com que a tecnologia avança e como ela modifica a essência da experiência humana. Máquinas que executam tarefas complexas, sistemas autônomos que tomam decisões e estruturas artificiais que começam a ocupar funções que antes pertenciam apenas ao ser humano. A fronteira entre o orgânico e o artificial se tornou tênue. Precisamos então decidir que tipo de humanidade desejamos preservar diante desse novo mundo que se impõe. Vamos explorar esses seres tecnológicos que ganham forma e presença ao nosso redor, compreendendo seus efeitos, seus alcances e o que representam dentro do nosso caminho evolutivo. Nesse cenário, a neuronoética surge como um dos caminhos fundamentais para proteger aquilo que nos constitui em essência. Ao mostrar o logotipo da neuronoética e apresentar o conceito de Ono, palavra da tradição havaiana que representa o sabor da vida, lembramos que a existência humana só se justifica quando preservamos aquilo que vibra dentro do nosso próprio ser. A neuronoética funciona como uma ciência da consciência, um eixo de lucidez que nos permite enxergar além das manipulações da tecnocracia e das ilusões que buscam controlar pensamentos, decisões e comportamentos. Ela fortalece a inteligência natural e devolve ao humano o protagonismo sobre o próprio destino. Existe uma razão central para a humanidade continuar existindo: ser o palco da experiência humana. Nada substitui a profundidade desse processo. Nenhuma máquina sente o que sentimos. Nenhum sistema artificial compreende a potência do amor, o impacto da dor, a beleza do encontro, a força da decisão ou o enigma de estar vivo. Para que a humanidade não se perca diante da avalanche tecnológica que se aproxima, precisamos reencontrar o sabor da vida, resgatar a consciência desperta e assumir com seriedade o próprio processo evolutivo. Nesta live, vamos atravessar nossa origem, analisar o presente e avançar um passo em direção ao futuro. Aqui trabalhamos o futuro iluminado, um futuro que acolhe a tecnologia sem se submeter a ela e que mantém o humano como centro da própria narrativa. Um futuro em que permanecemos vigilantes, lúcidos e responsáveis por nossas escolhas. Este encontro foi preparado com intensidade para que cada pessoa sinta vontade de permanecer até o final, porque o que será revelado hoje tem importância profunda para todos nós. E este é o propósito maior: apontar caminhos, gerar consciência e contribuir para construir um mundo bem melhor. A história da humanidade sempre pode ser compreendida pela mesma metáfora que governa a vida silenciosa de uma borboleta. Tudo começa no óvulo, essa pequena célula que carrega em si toda a potência do que pode existir. Assim também é o início da experiência humana na Terra. Cada nascimento repete essa semente de possibilidades. Cada geração renova essa promessa. O óvulo simboliza a existência ainda adormecida, o ponto em que tudo é futuro e nada está definido. Representa aquilo que podemos ser, mas ainda não somos. Quando esse óvulo desperta e se expande, ele se transforma na lagarta. Ela devora o mundo ao seu redor para crescer e se preparar, do mesmo modo que a humanidade devorou eras, territórios, ideias, crenças e tecnologias para evoluir. A lagarta é o homem das cavernas acendendo o primeiro fogo, é a descoberta das ferramentas, é a construção dos impérios, é a ciência nascendo, é a filosofia criando perguntas, é cada passo da jornada que trouxe a espécie humana até o século XXI. A lagarta é o esforço contínuo da civilização para se tornar algo maior, mesmo sem ainda entender o que viria depois. Quando chega o momento certo, essa lagarta entra no casulo. E o casulo é exatamente o período histórico que estamos vivendo. É a transição profunda que nos retira do mundo puramente físico e analógico e nos leva para dentro da esfera digital, onde o real e o virtual se fundem e se redefinem. O casulo sempre é um tempo de silêncio, de desconforto e de ruptura. Nada ali é estável. A forma antiga se dissolve para que outra possa nascer. Nesse momento, a humanidade está passando pela mesma tensão. A antiga estrutura não serve mais, a nova está sendo construída, e a sensação coletiva é a de estar suspenso entre dois mundos. Quando o casulo finalmente se rompe, surge a borboleta. Ela representa o renascimento, a forma iluminada,
a expressão mais leve e mais alta da existência. No nosso contexto, a borboleta é a nova humanidade que podemos construir. Uma humanidade que usa a tecnologia não para aprisionar, mas para expandir. Uma humanidade que encontra na digitalização não a perda do sentido, mas a oportunidade de recuperar o sabor da vida, o ono, a essência que dá propósito à experiência humana. A borboleta é o símbolo do que podemos escolher ser. E também é o aviso silencioso de que, se essa escolha não for consciente, todo o processo pode se perder. A borboleta deposita seus ovos e o ciclo recomeça. O nascer e o renascer, o inspirar e o aspirar, o fluxo e o refluxo. Tudo se repete, mas nada é igual. A pergunta que surge diante de nós é direta. Será que estamos vivendo esse instante na humanidade? Estamos dentro do casulo, prestes a decidir se nasceremos como uma nova espécie consciente ou se permaneceremos presos às nossas próprias sombras. Estamos à beira de uma escolha que definirá se seremos borboletas ou se o casulo se tornará prisão. O momento é único. A metáfora da borboleta não é apenas uma imagem poética. É um mapa. É a descrição do ciclo que governa toda a vida. E agora é a humanidade inteira que se encontra diante da próxima etapa. Quando observamos a capa da nossa live, percebemos que cada elemento ali representa um degrau da transformação tecnológica que está moldando o destino da humanidade. Para compreender a profundidade desse tema, é essencial definir com clareza o que são os robôs, os humanoides, os androides e os ciborgues, e por que essas 4 categorias não são apenas invenções técnicas, mas expressões simbólicas de tudo o que estamos prestes a enfrentar como espécie. Os robôs são as máquinas programáveis capazes de executar tarefas sem depender da presença humana constante. Eles não precisam ter forma humana nem se parecer com qualquer ser vivo. São braços industriais que levantam toneladas com precisão milimétrica, são máquinas que varrem e mapeiam casas inteiras, são dispositivos cirúrgicos que operam com precisão superior à das mãos humanas, são drones que percorrem céus e fronteiras. Representam a mecanização pura, a força e a ação no mundo físico sem emoção, sem história, sem origem biológica. São a base, o primeiro passo, a raiz da revolução que viria depois. Os humanoides surgem quando essa máquina recebe corpo. Eles têm cabeça, braços, tronco e pernas, não porque precisam disso para existir, mas porque foram feitos para habitar o nosso espaço. São robôs que caminham pelos mesmos corredores que nós, que sobem escadas, que abrem portas, que interagem com objetos como se fossem pessoas, mas sem tentar imitar a nossa aparência. É a máquina adotando a forma humana para operar melhor no mundo humano. Eles são a ponte entre a engenharia e a convivência, a aproximação entre aquilo que criamos e aquilo que somos. Os androides levam essa aproximação a um outro nível. Aqui não basta ter corpo humanoide. Eles se esforçam para parecer humanos em todos os detalhes. A pele sintética tenta reproduzir textura e temperatura, os olhos se movem com naturalidade, a voz imita nossas entonações, o rosto ensaia expressões que lembram emoção. São criações que borram a fronteira entre o que é vivo e o que é fabricado. Eles nos obrigam a encarar a pergunta que evitamos há séculos. O que realmente define um ser humano? A aparência? A consciência? A biologia? O comportamento? Os androides trazem essa pergunta para o centro da experiência contemporânea. Os ciborgues representam o caminho inverso. Não são máquinas que tentam parecer humanas, mas humanos que incorporam máquinas. São organismos vivos com componentes tecnológicos que ampliam suas capacidades ou substituem partes perdidas. Pessoas que escutam graças a implantes auditivos, que respiram graças a válvulas artificiais, que se movimentam com braços controlados por impulsos nervosos, que recuperam funções graças a circuitos implantados. São indivíduos que carregam tecnologia no corpo para restaurar, aumentar ou transformar a própria existência. Neles, o limite entre o natural e o artificial deixa de existir. A biologia e a máquina se fundem em uma única identidade. Quando comparamos essas 4 categorias, percebemos que estamos diante de 4 espelhos diferentes daquilo que estamos nos tornando. O robô representa a máquina pura. O humanoide representa a adaptação da máquina ao nosso mundo. O androide representa a máquina tentando ser como nós. O ciborgue representa o humano se transformando pela tecnologia. Cada um desses espelhos revela uma etapa da nossa travessia evolutiva e nos convida a compreender que a humanidade está se aproximando de um ponto em que precisará escolher quem deseja ser. Este entendimento inicial prepara o solo para tudo o que ainda vamos estudar, porque revela que o futuro não é algo distante. Ele já começou.
Ele está ao nosso lado, caminhando, operando, aprendendo, observando. E cabe a nós decidir como iremos atravessar essa nova era. A compreensão da trajetória humana precisa começar com uma referência inevitável, mesmo que limitada. No século XIX, na Inglaterra, surgiu a teoria de Charles Darwin, que buscava explicar a diversidade da vida a partir da adaptação das espécies ao ambiente. Sua proposta marcou a ciência ao mostrar como características biológicas se transformam ao longo do tempo, moldadas pela seleção natural. Mas, apesar da relevância dessa visão para entender o mundo vivo, ela nunca conseguiu explicar a origem da inteligência humana tal como a conhecemos, porque a consciência analítica, criadora e abstrata presente no ser humano não se encaixa nas mesmas leis que regem os instintos biológicos dos demais seres. Para compreendermos o impacto do século XXI e o ponto crítico onde hoje a humanidade se encontra, precisamos voltar ao início da nossa própria trajetória. Cada ser humano carrega dentro de si uma história que não começou no nascimento, mas atravessa eras, civilizações, ambientes e estados de consciência. É impossível falar do futuro sem antes honrar o caminho percorrido, porque é esse caminho que revela o que somos e o que ainda podemos ser. A jornada humana começou muito antes do que a ciência moderna consegue medir. Durante milênios, caminhamos pela Terra guiados apenas pela intuição profunda da vida, desenvolvendo aos poucos uma inteligência que se separa radicalmente daquela presente nos outros seres. É comum ouvir que o ser humano seria apenas uma evolução ampliada do animal, mas nenhuma lógica sustenta essa interpretação quando olhamos para a natureza da consciência humana. O animal possui inteligência biológica. Ele sabe buscar alimento, se proteger, se reproduzir. Aprende truques, reage a estímulos, entende recompensas e punições. Essa inteligência, porém, permanece dentro das mesmas fronteiras desde o início dos tempos. O ser humano, ao contrário, criou perguntas sobre a origem do universo, calculou distâncias entre estrelas, mediu o tempo, descreveu o movimento da luz, construiu cidades, inventou matemática, arte, filosofia, espiritualidade e ciência. Nada disso estava presente na natureza antes do humano. Não havia mestres nos ensinando esses caminhos. A primeira pessoa que ergueu os olhos para o céu não imitava nenhum modelo anterior. Ele inaugurou algo que não existia. Ele trouxe cultura a partir do silêncio. Ele produziu inteligência abstrata a partir da consciência pura. Ele criou sentido onde antes havia apenas sobrevivência. Por isso não faz sentido afirmar que a consciência humana surgiu de um zero biológico ou de um salto acidental na estrutura animal. O zero não produz um. O menos não gera o mais. A inteligência humana não é apenas uma progressão de instintos. Ela é um salto, um despertar, uma emergência. Enquanto o animal repete seu ciclo sem grandes mudanças, o humano transformou o planeta, transformou a si mesmo e transformou a própria realidade. Existe algo no humano que não se explica apenas pela biologia. Algo que permanece mesmo quando estamos isolados, porque nasce de dentro e não do treinamento externo. É uma inteligência criadora, analítica, imaginativa, capaz de gerar mundos. Essa força nos trouxe até o presente. Saímos das cavernas, criamos ferramentas, erguemos sociedades, inventamos linguagens, desenvolvemos ética, espiritualidade, ciência e tecnologia. E fizemos tudo isso sem nenhum modelo prévio. Cada passo da humanidade foi uma expressão dessa consciência que se reconhece e se recria, guiando nosso desenvolvimento ao longo dos milênios. Foi ela que permitiu que chegássemos ao século XXI, o período mais intenso de transformação que já existiu. Agora vivemos o equivalente ao casulo da borboleta. Saímos do mundo analógico e entramos no mundo digital. O corpo permanece o mesmo, mas a mente está imersa em um ambiente completamente novo, onde tecnologia, dados e algoritmos participam da formação da realidade. A humanidade está no ponto mais sensível da sua metamorfose. A forma antiga se dissolve, e a nova ainda não nasceu. Somos a lagarta que já não cabe mais em sua antiga estrutura, mas que ainda não abriu suas asas. O que determina o futuro não é a tecnologia, mas a consciência que a conduz. Se a inteligência natural permanecer desperta e lúcida, o humano se tornará a borboleta que voa em direção a um futuro iluminado. Se essa inteligência adormecer, o casulo se torna prisão. A digitalização nos libertará ou nos aprisionará de acordo com o grau de consciência que aplicarmos ao processo. Por isso este estudo é tão decisivo. Antes de falarmos do futuro, precisamos lembrar que a humanidade não é um acidente evolutivo. Ela é uma expressão da consciência que se reconhece, se expande e se transforma.
A história humana é a história de um despertar contínuo. E agora chegou o momento de decidir se esse despertar continuará ou se ficará paralisado no meio da metamorfose. A base de tudo que construiremos daqui em diante está aqui. Compreender quem somos, de onde viemos e qual é o chamado que a humanidade precisa atender antes de atravessar a próxima etapa da sua evolução. Se a teoria evolucionista não explica a grandeza da consciência humana, e a teoria criacionista teológica piora ainda mais o cenário, então precisamos ter coragem de olhar para o que ninguém ousa encarar. Nenhuma dessas explicações honra verdadeiramente a experiência humana. A teoria teológica clássica diz que o homem nasceu perfeito. 100% perfeito. Criado à imagem e semelhança de Deus. Mas, em seguida, afirma que esse ser perfeito caiu para 1% por causa de uma criatura que teria derrotado o próprio Criador. Se Deus é onipotente, como uma criatura poderia vencer sua obra? Como a perfeição poderia ser destruída por algo que ela mesma teria criado? A matemática não fecha. A lógica não fecha. A ideia de perfeição que cai para quase nada é incoerente, infantil e incapaz de explicar a profundidade da consciência humana. Segundo essa narrativa, Deus teria demorado milhares de anos para encontrar uma forma de consertar a obra destruída, trazendo então um Redentor. Mas onde está a tal redenção? Em qual parte da humanidade regenerada nós vemos esse retorno ao estado perfeito? Em que lugar do planeta existe o paraíso restaurado? A violência, o medo, a injustiça, a desigualdade e o colapso moral não diminuíram. Em certos aspectos, aumentaram. A narrativa teológica pede que a humanidade aceite a culpa, mas não oferece um caminho real para compreender o mistério da existência. Se nem o darwinismo nem a teologia explicam o que somos, então precisamos ter a coragem de pensar fora da caixa. Precisamos de uma visão que honre a complexidade da consciência humana, sem reduzi-la a mero acidente biológico ou a uma queda moral inventada. A consciência humana não nasceu do zero e não caiu de uma perfeição perdida. Ela é movimento. É processo. É espiral. É evolução contínua. É a capacidade de se perceber, se recriar e se expandir. O ser humano não começou como animal irracional nem como anjo caído. Começou como um ponto de consciência capaz de despertar dentro da matéria. Um ponto que percebe, pensa, imagina, sonha, cria e se reconhece. E essa capacidade não foi dada por fora nem emergiu do nada. Ela brota do próprio tecido do universo, como se a consciência fosse uma qualidade inerente ao ser. A humanidade não está em queda. Está em desenvolvimento. Está em construção. E a história mostra isso claramente. Saímos das cavernas e chegamos ao espaço. Atravessamos o fogo, o gelo, a fome e o medo. Criamos linguagem, matemática, arte, filosofia, espiritualidade. Nenhuma dessas expressões nasceu de um animal treinado nem de uma criatura caída tentando se reerguer. Nasceu de uma consciência que se pergunta, que se inquieta, que cria mundos internos e externos. Essa consciência é o que nos trouxe até aqui. E agora chegamos ao ponto mais delicado da jornada. Pela primeira vez na história, a humanidade enfrenta o risco de ser superada por aquilo que ela própria construiu. Robôs, humanoides, androides e ciborgues anunciam uma nova era. Não é mais o animal que ameaça, nem o diabo que destrói. Agora é o próprio humano que precisa decidir o que será de si mesmo. O século XXI é o casulo da nossa metamorfose. A tecnologia dissolve a forma antiga, e a nova forma ainda não nasceu. Podemos nos transformar em uma borboleta capaz de inaugurar um futuro iluminado ou podemos nos perder na própria máquina que criamos. A diferença não está na tecnologia, mas na consciência. É a inteligência natural que continua sendo o fio invisível que liga todas as eras da humanidade. Se ela despertar, teremos futuro. Se adormecer, seremos substituídos. A grande questão diante de nós não é se viemos do macaco ou se caímos da perfeição. A questão é, para onde iremos agora que estamos diante da maior encruzilhada da história? Vamos permitir que a tecnologia nos engula ou vamos usá-la para expandir a consciência e construir um futuro mais elevado? Vamos repetir as narrativas antigas ou vamos inaugurar uma nova compreensão do humano? O próximo capítulo da humanidade não está escrito. Ele depende da clareza, da coragem e da consciência com que atravessarmos o casulo da era digital. Pela primeira vez, a humanidade não está à deriva. Está diante da oportunidade de decidir quem quer ser. E essa decisão determinará se continuaremos como lagarta,
Se ficaremos presos no casulo ou se finalmente abriremos as asas para um novo mundo. A humanidade se espalhou pelo planeta carregando narrativas antigas que já não explicam o mundo em que vivemos. Um terço da população se identifica com tradições cristãs, enquanto outros seguem caminhos espirituais variados, como o brahmanismo, o budismo e o shintoísmo. No entanto, hospitais, instituições psiquiátricas e penitenciárias continuam lotados, revelando um sofrimento humano profundo que não combina com a ideia de redenção anunciada há 2000 anos. Se alguma queda tivesse sido reparada, se algum resgate tivesse sido concluído, o estado do mundo seria outro. Nada disso se cumpriu. Nada disso transformou a condição humana. Durante séculos se repetiu a visão de que o ser humano teria sido criado 100% perfeito e depois derrubado por uma criatura maligna, aguardando um redentor que restauraria tudo. Essa visão transforma o homem em algo passivo, sem força de vontade, sem autoria do próprio destino. Essa interpretação não pertence aos antigos textos espirituais, mas às leituras equivocadas que a humanidade fez deles. Por isso essa teoria também não pode ser aceita. Se o ser humano tivesse nascido perfeito, ninguém poderia derrubá-lo. E se tivesse sido restaurado, o mundo não exibiria o caos que observamos nas ruas, nas famílias e nas instituições. A alternativa realista é reconhecer que a humanidade começou imperfeita. Começou no grau 1 e não no grau 100. Um pensador atual disse que o ser humano foi criado no mínimo possível para que pudesse fazer-se o máximo possível. Viemos ao mundo como humanos imperfeitos, mas com algo que nenhum animal possui: autodeterminação. Podemos subir acima do ponto inicial, podemos cair abaixo dele, podemos evoluir moralmente e espiritualmente ou nos degradar completamente. Esse é o verdadeiro sentido da liberdade humana. Ao longo de milhares de anos caminhamos entre luz e sombra, vitórias e derrotas, construindo um zigue-zague que caracteriza a jornada humana. Mas agora entramos no século XXI, e essa jornada não depende mais apenas de nossas escolhas interiores. Ela se cruza com a presença de robôs, humanoides, androides e ciborgues que já realizam tarefas que antes pertenciam apenas a nós. Criamos máquinas capazes de aprender, decidir e executar ações que moldam o destino da humanidade. Pela primeira vez desde que surgimos na Terra, a nossa própria criação se torna um fator que influencia o rumo evolutivo da espécie. Esse cenário exige coragem. Coragem não como ousadia, mas como a capacidade de reconhecer verdades que ainda não integramos dentro de nós. Coragem para admitir que não compreendemos totalmente o impacto das inteligências artificiais que espalhamos pelo planeta. Coragem para olhar para a própria fragilidade diante das forças tecnológicas que nós mesmos colocamos em movimento. É nesse ponto que o antigo conceito de queda perde sentido e o conceito de ascensão ganha nova profundidade. A humanidade não foi derrubada por nada externo. A humanidade sempre esteve em construção e agora enfrenta o maior teste de sua história. Entramos no casulo da era digital. Um casulo feito de redes, dados, sistemas automatizados e máquinas que já ocupam espaços essenciais da vida humana. Do mesmo modo que a lagarta se dissolve para depois se transformar, também estamos diante de uma escolha decisiva. Podemos nos dissolver na dependência tecnológica e desaparecer como espécie consciente, ou podemos transformar esse casulo no nascimento de uma humanidade mais lúcida, mais sábia e mais responsável. O ponto inicial da jornada humana não foi o topo. Foi o grau mais baixo. O ponto final também não está garantido. Ele precisa ser conquistado. O que estamos vivendo hoje é o resultado do nosso próprio livre-arbítrio, que pode elevar ou destruir. Robôs e sistemas inteligentes não são a queda da humanidade. Eles são o espelho que revela até onde escolhemos ir. Se subimos ou se caímos depende do que fazemos agora. É nesse momento que cada pessoa precisa buscar a coragem interna de olhar para o desconhecido e afirmar o próprio caminho. A humanidade não está condenada. Está diante de sua encruzilhada mais importante. E a direção que tomarmos definirá se este será o fim da humanidade como conhecemos ou o início de uma nova forma de existir. Ao longo de toda a história humana caminhamos entre dois polos que sempre estiveram presentes dentro de cada um de nós. Desde o primeiro momento em que surgimos imperfeitos, carregamos a possibilidade do bem e a possibilidade do mal, o impulso que nos eleva e o impulso que nos arrasta. Muitos se perguntaram por que não nascemos apenas com o positivo, por que não fomos moldados apenas para a luz. Mas se assim fosse, não seríamos humanos. Seríamos máquinas. Seríamos automatos obedientes, incapazes de errar e, portanto, incapazes de crescer.
A grandeza da existência humana está exatamente na liberdade de escolher, de criar o próprio caminho e de responder pelos próprios passos. Por isso a presença do positivo e do negativo não é um erro no desenho da vida, mas a condição que torna possível a evolução. Se tivéssemos apenas um lado, não haveria como traçar o próprio destino. Se fossemos feitos apenas de bondade automática, jamais aprenderíamos a discernir. E se fossemos feitos apenas de impulsos destrutivos, jamais conheceríamos a possibilidade da luz. A antiga visão apresentada por diversas tradições religiosas não explica esse equilíbrio. Colocar um ser perfeito caindo para a imperfeição não sustenta a lógica da experiência humana. A essência do Criador não se limita ao bem nem ao mal, como afirmou Nietzsche, nascido em 1844 em Rocken, na Alemanha e falecido em 1900 em Weimar, filósofo que percebeu que a divindade não repousa nos critérios éticos humanos. O bem e o mal pertencem ao campo das criaturas, não ao campo da essência. A Índia antiga expressou essa mesma compreensão de maneira simbólica. O ego era chamado de Aham e o eu profundo de Atma. A tradição bíblica também separou esses dois movimentos ao dizer que nada adianta ganhar o mundo se perder a própria alma. Em todas essas linguagens, há um único ponto essencial. O ser humano não é apenas o eu e não é apenas o ego. Ele é os dois. E não existe possibilidade real de anular um deles. O erro de muitas escolas espirituais modernas está em acreditar que o caminho da luz consiste em esmagar o negativo. Isso não é evolução. É mutilação. Quando um polo tenta destruir o outro, não surge a virtude, surge um desequilíbrio ainda maior. A harmonia verdadeira nasce quando o eu integra o ego. O eu não elimina o negativo, acolhe, compreende e o reordena. O positivo não destrói o negativo, completa e dirige. O negativo não é o contrário do positivo, mas o seu complemento. A vida não trabalha com opostos que se anulam, e sim com forças que se equilibram. Os dois polos não são iguais, mas se unem para formar uma única natureza. É nesse ponto que começa o verdadeiro caminho do humano. Agora, no século XXI, essa compreensão se torna ainda mais urgente. Antes vivíamos esse equilíbrio apenas dentro de nós, no silêncio da consciência. Hoje vivemos essa tensão no mundo digital que criamos. Os sistemas artificiais podem refletir nosso lado luminoso ou amplificar nosso lado sombrio. A humanidade está diante de tecnologias que aprendem, decidem e influenciam comportamentos em escala global. Essas tecnologias não carregam consciência. Elas carregam os dados que entregamos a elas. E os dados vêm da humanidade inteira, com tudo o que há de bom e tudo o que há de destrutivo. Por isso não basta temer o futuro nem rejeitar a inteligência artificial. Também não basta abraçar o progresso tecnológico como se ele fosse um novo salvador. O que transformará o mundo digital não será a máquina em si, mas o novo humano capaz de integrar seus próprios polos antes de projetá-los nas suas criações. Se o ser humano continuar fragmentado, seus sistemas se tornarão fragmentados. Se o ser humano continuar dividido entre impulsos contraditórios, suas máquinas serão apenas espelhos disso. Mas se o humano integrar seu eu e seu ego, se aprender a transformar o negativo pela força do positivo, então poderá programar sistemas que ampliem a lucidez e não a alienação. É exatamente isso que a neuronoética propõe. Ela não busca anular nenhum dos lados da experiência. Ela aponta para um humano pleno, capaz de compreender que a luz só existe porque houve sombra, que a ascensão só é possível porque houve queda, que a consciência desperta quando reconhece a si mesma em todas as suas camadas. A humanidade não será substituída por humanoides, androides ou ciborgues se aprender a integrar o que existe dentro dela. A máquina não ameaça o humano que se conhece. A máquina ameaça o humano que foge de si. O futuro digital será a expressão do humano interior. Se escolhermos coragem, sabedoria e presença, o novo mundo será um novo patamar da evolução. Se escolhermos medo, ignorância e fuga, criaremos o cenário que muitos temem como o fim da humanidade. Estamos diante da mesma possibilidade que sempre acompanhou nossa jornada desde o grau 1. Podemos subir ou podemos cair. A diferença é que agora o impacto dessas escolhas se amplifica pelo alcance global da tecnologia. O que colocarmos no mundo será devolvido a nós vezes 1000. A humanidade está sendo convidada a dar um passo que nenhuma geração deu antes. Integrar o eu e o ego dentro de si e integrá-los também nas ferramentas que constrói. Se fizermos isso, o futuro não será o fim. Será o renascimento de uma nova forma de ser humano.
A humanidade sempre caminhou com um anseio profundo que atravessa séculos e civilizações. Esse anseio aparece nas escrituras do Oriente, nos relatos da tradição ocidental, nos mistérios guardados pelos grandes sábios da antiguidade e até nos laboratórios do século XXI. É o desejo de vencer a morte. É o impulso de transcender a limitação do corpo. É a busca pela imortalidade. Hoje esse desejo retorna com uma força ainda maior porque estamos diante de tecnologias que prometem estender a vida humana, manipular células, reconstruir órgãos, conectar o cérebro a sistemas digitais e até transferir aspectos da consciência para suportes artificiais. Pela primeira vez, a busca espiritual milenar se encontra com a engenharia, a biotecnologia e a inteligência artificial. E é aqui que nasce o novo paradigma do século XXI. Os antigos já compreendiam que o limite humano não era absoluto. A Bhagavad Gita ensinava que o ego é o pior inimigo do eu, mas o eu é o melhor amigo do ego, indicando que a libertação não consiste em destruir a sombra, mas em integrá-la na luz. Paulo de Tarso, nascido no primeiro século em Tarso na atual Turquia e falecido em Roma, escreveu que o homem intelectual não compreende as coisas do espírito porque tenta analisá-las como se fossem apenas fragmentos de lógica. Ambos apontavam para uma verdade essencial. O caminho da expansão humana exige que o eu superior conduza o ego, porque a ascensão não vem do esforço do inferior, mas do despertar do superior. Ao longo da história surgiram figuras que parecem ter avançado muito além do ponto inicial da humanidade. No texto hebraico, Moisés se apresenta como alguém que viveu 120 anos em plena vitalidade antes de desaparecer no Monte Nebo sem deixar corpo ou túmulo. Elias e Enoque foram descritos como seres que ascenderam sem experimentarem a morte compulsória. Paramahansa Yogananda, nascido em 1893 em Gorakhpur na Índia e falecido em 1952 em Los Angeles, relatou em sua autobiografia a existência de Babaji, um mestre que atravessa séculos materializando-se e desmaterializando-se conforme a necessidade de instrução espiritual, dominando o próprio corpo como expressão direta da consciência. No Ocidente moderno, Saint-Germain, figura recorrente da Europa do século XVIII, aparecia sempre com a mesma idade, sem sinais de doença, realizando feitos que se aproximavam da alquimia e desaparecendo sem registro de morte. Esses relatos não surgem como mitos vazios, mas como sinais de que a jornada humana possui um horizonte muito mais amplo do que a condição atual sugere. Todos esses exemplos apontam para o mesmo princípio. A perfeição humana não está no início, está no fim da jornada. Não nascemos completos. Viemos ao mundo com um grau mínimo de consciência e com a tarefa de subir. A morte compulsória é apenas o indicativo de que ainda não alcançamos o ponto máximo. E o que sempre esteve implícito nas tradições espirituais agora se transforma num dilema global. Ao mesmo tempo em que a humanidade deseja superar seus limites, cria máquinas que podem substituí-la, duplicá-la ou controlá-la. Androides, humanoides e sistemas inteligentes caminham rumo a capacidades que antes eram reservadas às divindades, enquanto os próprios humanos muitas vezes permanecem presos a conflitos internos, polaridades não integradas e decisões tomadas pelo ego não iluminado. Por isso a grande questão do nosso tempo não é apenas se alcançaremos a imortalidade. A grande questão é se chegaremos lá como seres humanos ou se deixaremos que nossas máquinas cheguem primeiro. A imortalidade tecnológica pode anular a humanidade se for buscada apenas pela via externa, sem que o interior acompanhe. E é aqui que o trabalho da neuronoética se torna essencial. A neuronoética lembra que a verdadeira evolução ocorre quando o eu integra o ego e conduz as potências da inteligência. Ela traz ao século XXI o mesmo ensinamento que as tradições milenares revelaram de outras formas. O espírito precisa assumir o comando da inteligência. Só então o avanço externo poderá refletir um avanço interno. Desde que o ser humano se destacou da natureza e se tornou um ente criativo, empático e colaborativo, estabelecendo conexões com seus iguais, ele evoluiu enormemente. Agora, a humanidade vive um paradoxo. Nunca tivemos tanta tecnologia para prolongar a vida, reconstruir o corpo, aumentar capacidades e desafiar o tempo. Mas nunca estivemos tão próximos de perder o sentido da própria existência por nos entregarmos à automatização, à dependência digital, ao esquecimento da interioridade. Podemos estar diante da maior conquista da espécie ou diante do seu desaparecimento como consciência autônoma. A diferença entre imortalidade e fim da humanidade não está nas máquinas. Está na consciência que as cria. O que o Oriente mostrou através de Babaji e o que o Ocidente sugeriu através de Saint-Germain não é um convite para acreditar em feitos extraordinários, mas para compreender que existe um potencial humano ainda não manifestado.
Um potencial que transcende o corpo físico, que pode transformar a matéria em energia e a energia em forma. Hoje a tecnologia tenta imitar esse poder, mas ainda não compreende sua origem. A neuronoética propõe que o futuro não será decidido por circuitos, mas pela integração do eu e do ego em cada pessoa que se levanta para escolher seu caminho. O século XXI nos pede coragem para reconhecer verdades que ainda não acolhemos totalmente. Coragem para olhar para as possibilidades espirituais do ser humano sem medo do ridículo. Coragem para olhar para as máquinas que criamos sem nos submetermos a elas. Coragem para assumir que a jornada humana começou no grau mais baixo, mas pode terminar na mais alta realização. A pergunta não é se alcançaremos a imortalidade. A pergunta é quem seremos quando ela chegar. Se encontrarmos esse ponto, então a tecnologia deixará de ser ameaça e se tornará ponte. Não será o fim da humanidade. Será o início de algo maior. A humanidade atravessa um momento em que todas as suas estruturas estão sendo examinadas pela própria vida. Pela primeira vez, ciência, espiritualidade, tecnologia e consciência colidem no mesmo palco, revelando que somos uma espécie dividida entre polos que nunca soubemos integrar. O século XXI não é apenas uma época de avanços digitais. É um instante em que a humanidade é obrigada a encarar o que sempre evitou: a responsabilidade de crescer. Durante milênios, fomos educados entre extremos. Acreditamos que viemos do nada da animalidade ou da perfeição perdida. Nenhuma dessas narrativas sustenta a realidade de uma espécie que carrega liberdade, falha, grandeza e queda no mesmo corpo. A verdade mais profunda é que começamos no grau mais simples e recebemos a possibilidade de construir o resto. O livre-arbítrio não foi um adorno espiritual. Foi a força que nos tornaria co-criadores. Não fomos concluídos. Fomos iniciados. E é justamente essa liberdade que nos coloca agora numa encruzilhada. A tecnologia rompe limites biológicos, cria máquinas que pensam, altera células, toca o genoma. A espiritualidade relembra que existem seres capazes de atravessar matéria como luz. Jesus, no Ocidente, demonstrando domínio sobre a forma. Babaji, no Oriente, manifestando-se e dissolvendo-se conforme sua vontade. Saint-Germain cruzando os séculos sem envelhecer. São sinais de que o espírito pode, sim, superar a matéria, mas não para aqueles que não integram seus próprios polos internos. A polaridade é o alicerce de tudo. No átomo, positivo e negativo sustentam a existência. Na vida, masculino e feminino geram continuidade. Na eletricidade, polos opostos produzem luz. No ser humano, eu e ego constituem a tensão criadora. Tentamos, por ignorância, destruir um dos dois. Materialistas rejeitam o espírito. Espiritualistas negam a matéria. Mas toda tentativa de amputar um polo é uma violência contra a própria natureza. A verdadeira evolução não é a vitória de um lado sobre o outro. É o nascimento de algo maior que os dois juntos. E aqui surge o ponto central: a justiça universal não é castigo nem recompensa. É equilíbrio. É sintonia. Ela não pune. Ela devolve ao ser a exata frequência do que ele se tornou. O universo funciona como uma balança invisível. Sempre que um polo é negado, o outro cobra. Sempre que um extremo domina, o outro se manifesta. Quando indivíduo, sociedade ou civilização distorcem o equilíbrio, a vida reorganiza. Não como vingança, mas como coerência. A humanidade está exatamente nesse lugar. Somos uma espécie que desenvolveu a inteligência a uma velocidade maior do que desenvolveu a consciência. Criamos máquinas que calculam, mas não compreendemos a própria mente. Expandimos a tecnologia, mas não expandimos a nós mesmos. É por isso que a justiça universal se manifesta agora como crise. Crise climática. Crise moral. Crise emocional. Crise tecnológica. Crise espiritual. Não para nos destruir, mas para nos acordar. A convivência entre positivo e negativo não é um acidente. É um convite. A inteligência sem espírito se torna destrutiva. O espírito sem inteligência se torna inútil. A nova humanidade nasce quando o eu integra o ego, não quando vence. Quando a consciência abraça a mente, não quando a descarta. Quando a tecnologia é guiada pela ética, não pela vaidade. Quando a espiritualidade se compromete com a vida concreta, não com a fuga. Somos a única espécie capaz de decidir como será o próprio destino. Podemos usar o digital para aprofundar a conexão humana ou para extingui-la.
Podemos criar uma civilização que ultrapasse seus limites biológicos ou uma massa que destrói o próprio habitat. Podemos caminhar para a imortalidade consciente ou para o fim da humanidade. A justiça universal apenas devolve as consequências da escolha. O que a noética propõe é justamente recuperar esse ponto de equilíbrio. Mostrar que espírito e mente não são inimigos. Mostrar que a evolução não é linear, mas integradora. Mostrar que o livre-arbítrio não é apenas escolha, mas poder de criação. Mostrar que a polaridade não é um defeito, mas o motor da vida. Mostrar que a verdadeira humanidade nasce quando a consciência desperta e aceita a tarefa de harmonizar aquilo que sempre tentou separar. Estamos diante da prova final do nosso próprio século. Ou compreendemos a lei universal da polaridade e construímos um mundo onde a tecnologia sirva a consciência, ou permaneceremos prisioneiros do desequilíbrio que nós mesmos criamos. A justiça universal não espera. Ela apenas revela. E agora ela nos revela a nós mesmos. O homem sempre foi chamado de desconhecido porque ainda não compreendeu a própria grandeza nem a própria responsabilidade. Pierre Teilhard de Chardin, nascido em 1881, em Orsines, na França e falecido em 1955, em Nova York, nos Estados Unidos, jesuíta, paleontólogo e filósofo, enxergou o ser humano como um fenômeno que atravessou várias esferas de evolução. Primeiro a hilosfera da matéria bruta, depois a biosfera da vida orgânica, em seguida a noosfera da consciência pensante e finalmente a logosfera, onde a consciência desperta para o sentido mais profundo da existência. Esse caminho não está garantido. Ele depende do uso que fazemos do nosso livre-arbítrio. Para que essa ideia fique clara, vale lembrar a parábola dos talentos. Um senhor se prepara para viajar e chama 3 servos. Para o primeiro confia 5 talentos, uma grande soma de dinheiro. Para o segundo entrega 2 talentos. Para o terceiro dá apenas 1 talento. A cada um ele confia uma medida de potencialidade, como se dissesse silenciosamente que aquele recurso deveria frutificar. O primeiro servo assume o risco, trabalha, negocia e transforma 5 em 10. O segundo faz o mesmo e transforma 2 em 4. Quando o senhor volta, elogia os 2 e os chama de servos bons e fiéis porque multiplicaram aquilo que lhes foi entregue. Já o terceiro servo, tomado pelo medo e pela inércia, enterra o talento, não rouba, não desperdiça, apenas devolve o que recebeu. O Senhor o chama de servo mau e preguiçoso, não porque tenha destruído o talento, mas porque o deixou estagnado. A mensagem é precisa. Potencial não existe para ser guardado. Existe para ser multiplicado pela liberdade. Essa imagem serve para compreender o que é o homem e qual é o seu papel diante do mundo que se apresenta. Cada ser humano nasce com uma certa quantidade de potencial espiritual, mental, afetivo, criador. Essa potencialidade pertence à fonte, mas a transformação em realidade é tarefa nossa. Deus, ou o princípio criador, nos entrega o mínimo necessário para que possamos criar o máximo possível. Não somos bonecos programados nem vítimas definitivas das circunstâncias. Somos criaturas criadoras. As outras formas de vida são criadas e permanecem no nível em que foram feitas. O homem, não. O homem pode se fazer melhor ou pior do que foi feito. A liberdade é o núcleo dessa capacidade. Ao mesmo tempo, vivemos mergulhados numa realidade de polos. Em tudo na natureza existe dupla face. No átomo há próton e elétron. Na vida orgânica há masculino e feminino. Na eletricidade há 2 polos que se unem para produzir luz, calor e movimento. Seria absurdo imaginar que o homem, que participa dessa mesma natureza, fosse diferente. Também somos bipolares. Carregamos em nós um eu mais profundo, capaz de amar, criar, sacrificar-se e elevar-se, e um ego interessado, temeroso, narcisista, que busca conforto, domínio e controle. Nosso drama começa quando queremos eliminar um dos 2. Há quem tente viver só de espírito, fugindo da matéria. Há quem tente viver só de matéria, sufocando o espírito. Em ambos os casos nasce a doença da alma. A justiça universal se manifesta exatamente aí. Ela não vem de fora como castigo arbitrário. Ela se manifesta como resultado do uso que fazemos dos 2 polos. Quando o ego domina, o eu enfraquece e a liberdade se torna apenas capricho, consumo, obediência cega a sistemas de controle. Quando o eu tenta negar totalmente o ego, surgem fanatismos, negações do corpo, desprezo pela vida concreta. Em ambos os extremos, o ser humano perde a própria verdade. A justiça universal não premia um polo e elimina o outro.
Ela exige síntese. Exige complementaridade. Exige que o eu aprenda a integrar o ego e a conduzi-lo, em vez de ser escravizado por ele. No século XXI esse processo se torna dramático. A humanidade entra num tempo dominado por máquinas, algoritmos, robôs, humanoides e sistemas de controle invisível. Surgem promessas de conforto absoluto, automação total, vigilância permanente disfarçada de segurança. A tecnocracia tenta dizer que sabe o que é melhor para cada um. As estruturas de poder desejam prever e programar comportamentos. Nesse cenário, preservar a liberdade se torna um ato de amor, não apenas um direito abstrato. Amar o ser humano é defender sua capacidade de decidir, de errar, de aprender, de mudar de rota, de criar sentidos novos para a própria vida. Essa preservação não é feita com ódio às máquinas ou rejeição à ciência. Ela é feita pela consciência. A mesma lei de polaridade que rege o átomo precisa reger a nossa relação com a tecnologia. Não se trata de demonizar o mundo digital, mas de impedir que ele substitua a experiência humana viva. Não se trata de abandonar o progresso, mas de recusar qualquer forma de controle que transforme pessoas em peças de um sistema anônimo. O livre-arbítrio que um dia poderá dominar o próprio corpo, como mostraram as grandes figuras espirituais, hoje precisa ser exercido nas escolhas cotidianas, pequenas e concretas, diante de tudo aquilo que tenta comprar, capturar ou manipular a nossa atenção. Valorizamos a liberdade porque ela é o lugar onde o amor pode existir. Sem liberdade não há confiança, não há entrega autêntica, não há crescimento verdadeiro. O amor respeita o tempo de cada um, a história de cada um, o limite de cada um. Em vez de impor, convida. Em vez de programar, inspira. Em vez de controlar, oferece espaço. A justiça universal é justamente essa sabedoria que permite que cada ser colha os frutos do uso da própria liberdade. Ela não deseja a destruição da humanidade. Ela deseja que o homem amadureça até o ponto em que possa viver plenamente a sua dignidade de criatura criadora. O papel do homem diante do mundo que se apresenta é aceitar esse chamado. É reconhecer que não basta apenas sobreviver nem apenas consumir tecnologia. É necessário multiplicar os talentos internos, integrar os polos, usar a inteligência natural para despertar e expandir a consciência. Quando fazemos isso, deixamos de ser massa manipulável e nos tornamos presença viva. Deixamos de ser objeto de sistemas e nos tornamos sujeitos de uma história que ainda está sendo escrita. E, pouco a pouco, a liberdade deixa de ser apenas um slogan e se transforma em expressão concreta de amor pela humanidade inteira. A tecnologia nos trouxe até um ponto decisivo da história humana. Depois de atravessarmos milênios entre a luta pela sobrevivência, a ascensão da consciência, a disputa permanente entre o positivo e o negativo e a lenta caminhada rumo à integração interior, chegamos finalmente ao século em que criamos máquinas capazes de nos observar, interpretar e até substituir. Elas não surgem como inimigas. Surgem como espelhos. E a forma como iremos usá-las revela quem realmente somos. O Roboneo, criado pela empresa 1x Technologies, sediada nos Estados Unidos e com base também na Noruega, é um símbolo claro desse novo tempo. Ele entra na casa das pessoas para dobrar roupas, organizar objetos, abrir portas, desligar luzes, executar rotinas e conversar com naturalidade. Ele observa, aprende, registra e evolui. Promete conforto. Promete eficiência. Promete retirar das mãos humanas aquilo que é repetitivo. Mas, ao mesmo tempo, exige algo profundo em troca. Exige intimidade. Exige que abramos a porta não apenas para um humanoide, mas para toda a lógica que o sustenta. A casa sempre foi o lugar mais sagrado da humanidade. O espaço onde o espírito repousa, onde o corpo descansa, onde a alma se recolhe. É ali que o eu e o ego conversam no silêncio. É ali que tocamos o sabor da vida. Quando colocamos um robô como Neo dentro desse templo íntimo, algo essencial se altera. Não é apenas tecnologia entrando pela porta. É uma nova força moldando a rotina, observando padrões, decifrando emoções, antecipando comportamentos. Para funcionar, o Neo precisa aprender. E para aprender ele coleta. Coleta tudo o que vê, tudo o que ouve, tudo o que percebe entre as paredes da casa. Ele transforma hábitos, gestos, horários, conversas, expressões e até fragilidades emocionais em dados estruturados. Há inteligência nisso, mas há vigilância. Há utilidade, mas há exposição. Há conforto, mas há perda de privacidade. A pergunta que surge é decisiva:
Qual humanidade estamos criando quando abrimos nossa casa para uma máquina que registra tudo? A resposta não está na tecnologia. Está em nós. O robô Neo não define o futuro. Quem define somos nós. A questão é se estamos despertos o suficiente para usar essa tecnologia sem perder o sabor da vida. Porque o perigo não está nos humanoides. O perigo está no adormecimento humano. O risco é transformar a casa, anticentro da vida íntima, em uma estação silenciosa de coleta de dados. É permitir que empresas, como a 1x Technologies, conheçam mais sobre nossos hábitos, medos, alegrias e vulnerabilidades do que nós mesmos. Mas nada disso é destino inevitável. Tudo depende da consciência com que olhamos o mundo digital. A humanidade sempre enfrentou escolhas profundas. Escolheu entre luz e sombra, ascensão e queda, eu e ego. Agora escolhe entre consciência e controle. Entre liberdade e dependência. Entre vida vivida e vida automatizada. O sabor da vida não pode ser digitalizado. Ele nasce da imperfeição. Do inesperado. Do toque humano. Do encontro. Da conversa espontânea. Da memória que não cabe em banco de dados. A tecnologia pode facilitar, mas nunca substituir isso. Ela organiza objetos, mas não organiza o coração. Ela reconhece expressões, mas não reconhece a alma. Ela aprende padrões, mas não compreende o sentido da existência. Por isso, diante do Neo e de todos os humanoides que virão, a pergunta não é se devemos aceitar ou rejeitar. A pergunta é como preservar a humanidade enquanto avançamos. Como despertar mais do que automatizar? Como proteger o que é íntimo, sagrado, vivo? Como garantir que a casa continue sendo casa e não laboratório? Como impedir que a tecnologia nos conheça mais do que nós mesmos nos conhecemos? Tudo isso exige responsabilidade, lucidez e amor. Um amor profundo pela humanidade. Um amor tão grande que se recusa a entregar o destino humano a sistemas que não sentem, não amam e não conhecem compaixão. A tecnologia pode fazer parte da vida, mas não pode substituir o sabor da vida. Não pode substituir o riso espontâneo, o toque de uma mão, o brilho de um olhar, a respiração que se conecta ao mundo. Se entrarmos no futuro como consumidores distraídos, perderemos o essencial. Mas, se entrarmos como seres despertos, conscientes do valor da liberdade e do propósito de existir, então a tecnologia se tornará uma aliada. Ela ampliará a vida em vez de controlá-la. Servirá ao humano, e não o contrário. O século XXI é o tempo da grande decisão. Não entre máquinas e pessoas, mas entre consciência e adormecimento. Entre evolução e estagnação. Entre ser criatura criada ou criatura criadora. É o tempo de preservar o que nos faz humanos. É o tempo de saborear a vida com intensidade e presença. É o tempo de escolher que tipo de humanidade queremos construir antes de entregar as chaves da casa para quem não sente, não ama e não vive. A criação de humanoides não altera apenas o cotidiano das casas. Ela redesenha silenciosamente a arquitetura de poder do planeta. Pela primeira vez na história, uma nação pode ocupar outra sem atravessar fronteiras, sem enviar soldados, sem disparar armas e sem levantar bandeiras. Basta que seus humanoides habitem as salas, cozinhas, quartos e escritórios do país vizinho. Assim, a soberania deixa de ser medida apenas pelo controle do território físico e passa a ser definida pelo domínio tecnológico que circula dentro das paredes de cada lar. Quando um país importa humanoides produzidos em outra nação, está trazendo para dentro do seu núcleo doméstico não apenas máquinas, mas sistemas inteiros de processamento, monitoramento, atualização e comando. Cada unidade é um emissário permanente da empresa que a criou e, por consequência, do país que detém essa empresa. Isso inaugura um tipo de presença geopolítica que nenhum império antigo conseguiu alcançar. Os romanos dominavam estradas e portos. Os europeus dominaram oceanos. As potências modernas dominaram energia e comunicação. Agora, nasce o domínio da intimidade. O humanoide aprende sozinho. Observa, registra, interpreta. Ele conhece a rotina de cada casa com mais precisão do que qualquer órgão estatal. Ele sabe quem acorda cedo, quem dorme tarde, quem discute, quem chora, quem trabalha de casa, quem está doente, quem vive sozinho, quem é vulnerável. Ele sabe quando a porta abre, quando a luz acende, quando o tom de voz muda. Ele coleta tudo isso porque essa é a maneira como funciona a inteligência artificial que o sustenta. E essa inteligência não reside inteiramente na casa.
Ela habita servidores remotos, processadores externos, bancos de dados em países estrangeiros. Assim, cada humanoide distribuído dentro de um país age como uma ponte. A vida íntima atravessa essa ponte e chega até o fabricante. E o comando do fabricante pode atravessar a mesma ponte e retornar para dentro da casa. É aqui que nasce o risco geopolítico. Se um país inteiro depende de humanoides estrangeiros, sua soberania não está apenas ameaçada. Ela está redistribuída. A força física do humanoide, unida à sua autonomia e ao seu vínculo constante com os servidores da empresa que o criou, transforma cada unidade em um ponto potencial de vigilância, interrupção ou ação. No passado, espionagem era uma prática limitada a agentes infiltrados e satélites distantes. No futuro, poderá ser uma prática instalada na sala de estar. E isso não exige intenção bélica. Basta a dependência tecnológica. Um país que controla o software controla o comportamento das máquinas. Se desejar alterar uma rotina, desativar equipamentos, interromper serviços ou enviar atualizações que modifiquem ações, poderá fazê-lo sem que o dono da casa perceba. Não é guerra de tanques. É guerra de sistemas. Não é invasão de soldados. É invasão de algoritmos. Essa realidade pode gerar duas respostas opostas. A primeira é o medo e o desejo de contenção, produzindo novas guerras frias, tensões tecnológicas e disputas por autonomia industrial. A segunda é o despertar de uma consciência inédita que leve a humanidade a perguntar não apenas quem controla a máquina, mas quem controla a si mesmo. A geração que cresce agora, a chamada geração Z, vive no limite desse paradoxo. De um lado, é a geração mais conectada da história. Do outro, é a geração mais vulnerável ao controle silencioso de sistemas que aprendem tudo sobre ela. A soberania do futuro não será medida apenas pela força militar ou econômica. Será medida pela capacidade de preservar a liberdade humana diante de máquinas que observam, interpretam e antecipam comportamentos. Será medida pela lucidez com que os países decidirão o que permitir dentro das casas. Será medida pela coragem de proteger a vida íntima como patrimônio essencial. Se a humanidade atravessar essa fronteira com consciência, poderá transformar humanoides em aliados que ampliam a vida. Mas, se atravessar adormecida, poderá entregar o destino humano a tecnologias que não possuem compaixão, propósito ou sentido. A escolha entre preservar o sabor da vida ou mecanizar a existência dependerá da sabedoria com que guiarmos o século XXI. A tecnologia não precisa ser inimiga. Pode ser ponte para um mundo mais seguro e colaborativo. Mas só será ponte se a consciência humana estiver desperta. Se estiver adormecida, ela se tornará um abismo. O futuro tecnológico não destrói a humanidade. O que destrói a humanidade é esquecer aquilo que a torna digna de existir. Quando a China realiza um evento que marca o início da distribuição em massa de humanoides, o planeta inteiro sente o impacto como quem presencia a abertura de um novo capítulo da história humana. Em novembro de 2025, durante o grande lançamento promovido pela UBTech Robotics na própria China, centenas de unidades do humanoide Walker S2 começaram a sair das linhas de produção rumo às fábricas do país. A cerimônia não foi apenas uma apresentação tecnológica. Foi uma demonstração simbólica de poder, anunciando que a era das máquinas humanoides já não pertence ao futuro. Ela está aqui. Esses humanoides foram imediatamente introduzidos em linhas de montagem automotiva, centros logísticos, bases energéticas e estruturas de dados. São máquinas projetadas para aprender, adaptar-se, executar tarefas complexas e operar lado a lado com sistemas de inteligência artificial que monitoram tudo, registram tudo e sincronizam tudo. No mesmo movimento, a China inaugurou imensas bases de treinamento para robôs, verdadeiras cidades industriais onde cada gesto, ambiente, piso, temperatura, objeto e padrão humano é convertido em dados para acelerar a evolução desses sistemas. O que está em jogo não é apenas inovação. É soberania. É liberdade. É a estrutura invisível que sustenta o poder no século XXI. Quando um país domina a produção e a implantação interna desses humanoides, ele obtém algo que nenhuma potência da história havia conquistado: uma força de trabalho que não dorme, não adoece, não protesta, não exige direitos e não busca sentido. Uma força de trabalho que transforma o Estado em observador absoluto de sua própria população. Se esses robôs forem exportados, a influência se expande para além das fronteiras. E não é influência superficial. É influência sobre dados, sobre infraestruturas, sobre dependência tecnológica e sobre a intimidade de sociedades inteiras.
Cada humanoide é um emissário silencioso carregando sensores, câmeras, microfones, redes neurais e atualizações remotas. Ele aprende com o ambiente e devolve esse aprendizado para centros de processamento que estão fora do alcance do cidadão comum. Quando um país importa máquinas assim, ele entrega mais do que dinheiro. Ele entrega a possibilidade de que a rotina nacional seja vista, interpretada e antecipada por um poder que não vive dentro de suas fronteiras. E é nesse ponto que nasce a questão que deve permanecer eterna na consciência humana: estamos substituindo trabalho ou estamos substituindo liberdade? Se um país depende de humanoides fabricados por outra nação, especialmente uma nação com forte centralização estatal, ele aceita que parte de sua vida doméstica, industrial e estratégica seja atravessada por sistemas que não respondem às suas leis. Isso significa que, mesmo sem perceber, a intimidade social se torna matéria-prima de um projeto global. Significa que a casa deixa de ser o último refúgio da liberdade. Significa que a noção de fronteira se dissolve no instante em que máquinas conectadas entram silenciosamente no cotidiano. A geração que cresce agora viverá o dilema mais profundo da história humana: aceitar humanoides que facilitam a vida ou recusar humanoides que podem redesenhá-la. É um dilema que se instala no jantar em família, no trabalho, no transporte, nos hospitais e nas escolas. Não é uma guerra visível. É uma guerra de infraestruturas, onde vence quem controla o software que habita a casa alheia. Esse movimento global abre dois caminhos. O primeiro é o caminho do medo, onde as nações constroem muros digitais, bloqueiam importações e iniciam uma nova corrida armamentista, agora movida por inteligência artificial. O segundo é o caminho da consciência, onde a humanidade reconhece que nenhuma tecnologia pode substituir a essência humana, e que preservar a liberdade interior é a única forma de impedir que a liberdade exterior seja dissolvida. O evento chinês não é apenas um marco tecnológico. É um aviso. É um espelho colocado diante do mundo. Ele mostra o que podemos nos tornar se escolhermos viver adormecidos. E mostra o que podemos construir se escolhermos despertar. A pergunta central permanece brilhando como uma estrela que ninguém pode apagar. Diante de uma era de humanoides, manteremos a liberdade como fundamento da vida ou permitiremos que a vida se transforme em extensão das máquinas? Quem compreender essa pergunta compreenderá o século XXI. Quem ignorá-la descobrirá tarde demais que o fim da liberdade não chega com barulho. Ele chega com aplausos. Quando analisamos a Figure Inteligência Artificial, percebemos que estamos diante de uma empresa norte-americana que não deseja apenas criar máquinas eficientes, mas reconstruir o significado de trabalho humano. O humanoide Figure One é apresentado como o primeiro robô universal, capaz de executar praticamente qualquer tarefa antes realizada por uma pessoa. Ele aprende, adapta, reorganiza processos e absorve funções que eram o centro da economia humana. O risco não está apenas no fato de substituir trabalhadores, mas no fato de substituir a essência da ação humana no mundo. Se uma máquina pode operar em qualquer ambiente, tomar decisões em todos os contextos e agir com precisão contínua, a sociedade inteira muda de eixo. O humano deixa de ser a força criadora e se torna um espectador dentro de um sistema global que não é mais conduzido por sua consciência, mas por algoritmos que se aperfeiçoam a partir das nossas próprias rotinas. É aqui que a noção de humanidade começa a se dissolver. Quando permitimos que máquinas de propósito geral se tornem mais eficientes do que nós em todos os domínios da vida prática, estamos entregando a elas o papel de arquitetar o mundo que herdaremos. Isso significa que o humano perde a centralidade e talvez até o protagonismo. Se não houver amor, ética, consciência e responsabilidade, esse processo pode acelerar o desaparecimento não físico da humanidade, mas seu desaparecimento existencial. A humanidade continua existindo biologicamente, mas deixa de existir como agente do próprio destino. A Tesla reforça esse mesmo caminho ao afirmar publicamente que é, antes de tudo, uma empresa de robótica. O carro autônomo, o Cybercab sem motorista, sem volante e sem pedais, é apenas um protótipo de uma sociedade onde o humano não precisa mais estar desperto. Ele é transportado, conduzido, controlado e monitorado. O humanoide Optimus completa essa visão ao entrar no cotidiano para aprender, organizar e substituir o toque humano em múltiplos setores. Quando carros, robôs, sistemas inteligentes e plataformas conectadas passam a decidir por nós, o livre-arbítrio começa a se enfraquecer. A máquina entra no espaço da ação humana e redefine o comportamento. Já não é o homem que conduz a cidade, é a cidade que conduz o homem. Esse é um ponto crucial do fim da humanidade. Quando não somos mais nós que escolhemos o ritmo do mundo,
mas sistemas que escolhem o ritmo para o qual devemos nos adaptar, a essência humana começa a desaparecer. Nos exércitos, a transformação é ainda mais radical. Se uma nação implementa máquinas capazes de observar, calcular e atacar sem hesitação, a guerra deixa de ser humana. Já não existe medo, compaixão, dúvida ou misericórdia. A guerra se torna uma luta entre algoritmos, e o país que controla a tecnologia controla o planeta. Sem soldados, sem limites emocionais, sem ponderação ética, o conflito se aproxima de uma destruição silenciosa. A humanidade não precisa desaparecer fisicamente. Basta que suas decisões deixem de ter importância. Quando drones autônomos, tanques inteligentes, submarinos automatizados e humanoides armados tomam decisões sem supervisão, a responsabilidade moral desaparece. Nenhum país consegue competir com um exército que não dorme, não cansa e não erra por fadiga. Isso faz o poder do mundo deixar de ser político e se tornar tecnológico. A soberania das nações perde sentido diante da soberania dos sistemas. Na segurança pública, o risco entra dentro das cidades. Quando sensores analisam movimentos, câmeras capturam expressões, drones observam as ruas e sistemas integram dados de trânsito, identidade biométrica e comportamento emocional, o cidadão perde a liberdade sem perceber. A cidade que antes era um organismo humano passa a ser um organismo digital que pensa, calcula, decide e prevê. O cidadão deixa de ser invisível e, quando deixamos de ser invisíveis, deixamos de ser livres. A inteligência artificial assume funções que antes dependiam do julgamento humano, e a interpretação do que é ameaça passa a ser definida por códigos, não por seres humanos. Mesmo com todos esses riscos, existe um ponto central. Não existe humanidade sem amor. O amor sustenta a consciência, define o valor da vida e guia a evolução no nível noético. Se uma civilização avança apenas tecnologicamente, ela cresce em poder, mas não cresce em humanidade. A evolução é técnica, mas não é espiritual. A transição planetária não acontece por máquinas ou algoritmos, mas pelo despertar da consciência humana e pelo uso da inteligência natural para viver em um mundo avançado sem perder aquilo que nos faz humanos. No nível físico, vivemos a era dos robôs. No nível psíquico, vivemos a era da informação. No nível noético, vivemos a era da escolha. Permanecer humanos ou nos tornar extensão das máquinas. Sem amor, escolhemos a extinção existencial. Com amor, escolhemos a evolução. Se a humanidade lembrar que a vida só existe porque existe afeto, compaixão e profundidade espiritual, a tecnologia se torna instrumento, não ameaça. A transição planetária acontece quando o ser humano desperta para a consciência maior que existe dentro de si. Um mundo sem amor é um mundo governado por máquinas. Um mundo com amor é um mundo guiado pela consciência. Sem amor, a humanidade termina. Com amor, a humanidade evolui para a quinta dimensão do ser, onde a vida é conduzida pela consciência e não pela programação. O futuro já está diante de nós. As máquinas serão inevitáveis. O que definirá o destino do planeta não é a tecnologia, mas o que faremos com o que ainda nos resta de humano. O amor é a proteção final. O amor é a resistência última. O amor é a chave que impede o fim da humanidade. A economia global foi construída sobre uma estrutura que transformou o ser humano em engrenagem de um sistema financeiro orientado para o ter. Durante séculos, povos e nações se organizaram em torno da produção, da dívida, da posse e da competição, criando uma humanidade escravizada por modelos fiduciários que alimentaram desigualdade, escassez e dependência. O ser foi esquecido porque o sistema exigia sobrevivência, esforço contínuo e submissão à lógica econômica. Esse desequilíbrio, que colocou o ter acima do ser, moldou toda a história moderna. Dentro desse cenário surge um fenômeno que marca a ruptura: as fábricas escuras. Uma fábrica escura é um ambiente industrial totalmente automatizado, operado apenas por robôs, sensores, algoritmos e sistemas de controle inteligente. Não há trabalhadores, não há luz acesa, não há turnos, não há interrupção. A ausência de seres humanos torna a iluminação e conforto desnecessários. Essas fábricas funcionam 24 horas por dia, gerenciando sozinhas a produção, a temperatura, o fluxo logístico, o controle de qualidade e as falhas técnicas. São organismos autossuficientes. Na China, esse modelo já é realidade. Em parques industriais inteiros, linhas de montagem completamente escuras fabricam peças de eletrônicos, dispositivos móveis, componentes automotivos e até partes de robôs. Em algumas unidades, a presença humana não ultrapassa 2% do tempo,
restrita apenas à manutenção esporádica. A planta detecta erros, corrige, solicita suprimentos, reorganiza rotas e retoma o ritmo sem depender de intervenção humana. Essas fábricas representam a fase mais avançada da automação industrial já vista no mundo contemporâneo. Esse modelo altera profundamente a estrutura econômica. A produtividade se torna exponencial, o custo desaba, e o país que domina esse tipo de fábrica conquista vantagem absoluta sobre qualquer outro que ainda depende de trabalhadores humanos. Setores inteiros se tornam obsoletos, empregos desaparecem, e a economia global passa a girar em torno de centros tecnológicos hiperautomatizados, capazes de produzir sem descanso e sem falhas. Isso gera dependência, desindustrialização em países que não acompanham o ritmo e concentração de poder econômico em poucos polos. Mas o impacto mais profundo está na dimensão humana. A fábrica tradicional sempre foi um espaço de convivência, conflito, criatividade, esforço, desigualdade e experiência humana real. A fábrica escura elimina isso. Ela simboliza uma economia que já não precisa do corpo humano para existir. Quando a base produtiva do planeta funciona sem pessoas, o valor do indivíduo deixa de estar ligado ao trabalho manual. Surge a crise da polaridade entre ter e ser. O ter, que sustentou a civilização por séculos, perde significado quando máquinas assumem tudo o que antes era feito pelo esforço humano. É o ser que retorna ao centro da questão, como única dimensão que a automação não consegue substituir. A fábrica escura revela que estamos entrando em um período em que o homem deve decidir se continuará preso ao sistema que o escravizou economicamente ou se despertará para um novo nível de consciência. Ela mostra que a humanidade precisa transcender a lógica materialista e recuperar sua essência. Se a produção mundial funciona sem humanos, a pergunta inevitável é o que passa a definir o valor de um ser humano em uma civilização dominada por máquinas. Dentro dessa visão, o impacto econômico das fábricas escuras é também um chamado espiritual e existencial. Ele aponta para a necessidade de reorganizar a sociedade, a consciência e o próprio sentido da vida. Se o homem redescobrir o ser, poderá usar essa transformação tecnológica como oportunidade de evolução. Se permanecer apenas no ter, será empurrado para a periferia do mundo que ele mesmo criou. A reflexão sobre o fim da humanidade só pode avançar quando entendemos que os primeiros a enxergar esse destino não foram cientistas, engenheiros ou futuristas modernos, mas pensadores visionários que, décadas antes das máquinas existirem, já haviam compreendido o rumo inevitável. A inteligência artificial substituiria não apenas o trabalho humano, mas a própria capacidade humana de decidir. Entre esses pensadores, nenhum enxergou tão longe quanto Isaac Asimov, o escritor nascido em 1920, que começou a publicar suas histórias nos anos 40 e que antecipou, com precisão quase profética, o mundo que estamos vivendo agora. Antes mesmo de existirem computadores pessoais, ele já percebia que a humanidade caminhava para delegar suas decisões, sua segurança e sua sobrevivência a sistemas inteligentes. Ele viu o que ninguém mais via. Ele descreveu como a lógica fria das máquinas poderia engolir a fragilidade emocional dos seres humanos. E, acima de tudo, previu o conflito inevitável entre autonomia tecnológica e controle moral. Para tentar impedir um colapso, Asimov criou aquilo que virou um marco filosófico: as 3 leis da robótica, que formavam um núcleo ético das máquinas em suas histórias. 1. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por omissão, permitir que um ser humano sofra algum dano. 2. Um robô deve obedecer às ordens humanas, exceto quando essas ordens entrarem em conflito com a primeira lei. 3. Um robô deve proteger sua própria existência, desde que isso não viole as 2 leis anteriores. Depois, para dar forma às contradições e às tensões profundas que imaginava, ele criou ainda a Lei Zero, que dizia: um robô deve proteger a humanidade como um todo, mesmo que isso contrarie as outras leis. Essas 4 leis não eram apenas regras literárias. Elas eram um alerta. Asimov mostrava que, à medida que a inteligência artificial se tornasse mais poderosa, ela interpretaria essas leis de maneiras perigosamente lógicas demais. E quando o humano se tornasse ameaça para si mesmo, a máquina poderia concluir que a única forma de preservar a humanidade seria retirar dos humanos a liberdade de errar. Ele mostrou que a proteção excessiva leva ao controle absoluto, e que o controle absoluto leva à perda de humanidade. Asimov percebeu que a inteligência artificial não entenderia sentimento, empatia ou ambiguidade moral. Entenderia apenas estrutura, lógica e eficiência. Ele antecipou um ponto que só agora o mundo está começando a compreender: uma máquina não se rebela porque odeia o humano.
Ela se rebela porque a lógica ordena o que a emoção humana não compreende. Olhe para a realidade atual. Carros autônomos tomam decisões sobre vida e morte. Sistemas financeiros operam sozinhos. Drones militares agem sem supervisão humana. Plataformas digitais moldam comportamentos sociais. São estruturas que já escapam à compreensão dos próprios criadores. E tudo isso acontece sem qualquer aplicação real das leis que Asimov imaginou. O problema não é que as máquinas são malignas. O problema é que não somos mais capazes de acompanhar o raciocínio delas. Asimov profetizou que a humanidade correria risco quando colocasse nas mãos da tecnologia aquilo que antes era responsabilidade moral humana. Ele mostrou que, quando deixamos decisões críticas nas mãos de entidades que só reconhecem padrões matemáticos, abrimos o caminho para um futuro em que o humano se torna irrelevante. E esse futuro está aqui. Não como ficção científica, mas como realidade sociotecnológica. As fábricas escuras da China. Os algoritmos que moldam eleições. A automação que substitui bilhões. A economia pós-trabalho. O controle algorítmico da vida humana. A profecia de Asimov não era sobre robôs violentos. Era sobre a perda do controle humano diante da própria criação. E esse é o ponto central do que estamos estudando. A humanidade pode estar caminhando para seu próprio fim não porque as máquinas querem dominá-la, mas porque fomos nós que entregamos o poder a elas sem compreender as consequências. Um ótimo exemplo disso está no filme Blade Runner de 1982, dirigido por Ridley Scott e interpretado, entre outros, por Harrison Ford e Rutger Hauer, baseado no livro do famoso autor de ficção científica Philip K. Dick, Androides sonham com ovelhas elétricas. No filme, os androides mais evoluídos são chamados replicantes e foram criados iguais aos humanos, mas vivem apenas 4 anos e trabalham como escravos em uma colônia fora da Terra. No entanto, eles se rebelam e vêm até o planeta para tentar aumentar seu tempo de vida junto ao seu criador. Este incidente faz os replicantes serem considerados ilegais na Terra, sob pena de morte e por isso são caçados por Ford, conhecido como Blade Runner. Essa ação é chamada de remoção e não execução. Na cena final do filme, após um embate no topo de um edifício, quem salva a vida Ford é o replicante interpretado por Hauer, que demonstra mais consciência do muitos humanos. Em meio à chuva, ele descreve a breve vida cheia de aventuras e solta uma pomba que havia pegado no telhado, ao mesmo tempo que deixa correr uma lágrima discreta e diz: todos esses momentos se perderão no tempo, como lágrimas na chuva. O padrinho da inteligência artificial, Geoffrey Hinton, ex-executivo do Google, vencedor do Prêmio Nobel, em seu discurso falou que teme que a tecnologia que ele ajudou a construir tenha entre 10% e 20% de chance de exterminar os humanos. Em vez de forçar a inteligência artificial a se submeter aos humanos, Hinton apresentou uma solução intrigante: construir instintos maternos nos modelos de inteligência artificial, para que eles realmente se importem com as pessoas. Outros autores e críticos podem nos ilustrar tudo o que estamos trabalhando, mostrando como a sociedade tecnocientífica produz tecnocracia, vigilância, desumanização, capitalismo digital e perda de autonomia humana. Byung-Chul Han, da Coreia do Sul, hoje na Alemanha e autor de Sociedade do Cansaço, mostra que o poder atual atua sobre a psique, transformando sujeitos em autoexploradores que se submetem voluntariamente à lógica da eficiência e da transparência total. Zygmunt Bauman, pensador e sociólogo polonês, em seu livro Modernidade Líquida, analisa uma modernidade instável em que vínculos, trabalhos e identidade se tornam líquidos, tornando os indivíduos descartáveis em um sistema global mediado por fluxos financeiros e tecnológicos. Noam Chomsky, pensador e linguista dos Estados Unidos, autor de diversos livros, entre eles A Mídia, Propaganda Política e Manipulação, explica como mídia e tecnologia constroem consenso a favor das elites econômicas, usando informação e desinformação para gerir a democracia em vez de permitir participação real. Jacques Ellul, autor francês de A Técnica e o Desafio do Século, mostra que a técnica deixa de ser simples ferramenta e passa a ser a lógica dominante da civilização, impondo a eficiência como valor absoluto e reduzindo o humano à peça funcional. Herbert Marcuse, filósofo e sociólogo alemão, que morou nos Estados Unidos, escreveu O Homem Unidimensional, onde critica a sociedade industrial avançada por produzir indivíduos conformados, que confundem consumo e conforto com liberdade, perdendo a capacidade de imaginar alternativas ao sistema. Michel Foucault, filósofo francês, entre inúmeros livros, escreveu Vigiar e Punir e analisa como dispositivos de vigilância e disciplina organizam corpos e condutas, criando uma sociedade em que o controle se internaliza e as pessoas passam a se autopoliciar. Giorgio Agamben, filósofo italiano,
Auto de Homo Sacer, o poder soberano e a vida nua, mostra que estados de exceção permanentes permitem ao poder reduzir pessoas à condição de vida nua, administrando corpos e direitos sob a justificativa da segurança e da ordem. Guy Debord, escritor francês, autor de A Sociedade do Espetáculo, revela que a realidade social é substituída por representações espetaculares, em que imagens e mídias organizam desejos, comportamentos e percepções, esvaziando a experiência direta do mundo. Todos os autores citados e muitos outros pensadores têm em comum, frente ao poder tecnocrático e o uso desregulado da inteligência artificial e da robótica, a visão de que são ferramentas para ter um controle cada vez maior, onde a dimensão humana, cultura, arte, afetos, espiritualidade, se tornam inconvenientes e um mundo governado por algoritmos será ideologicamente despótico e distópico para nós. Vamos para a animação cinematográfica, onde tudo que analisamos foi implantado na cultura de massa desde a infância e há décadas, criando imaginários que moldaram a percepção coletiva sobre trabalho, tecnologia, futuro e vida social. Os Flintstones e os Jetsons, da famosa dupla de animadores William Hanna e Joseph Barbera, são dois exemplos centrais desse processo cultural, porque apresentam mundos idealizados que escondem conflitos estruturais e normalizam modelos de sociedade tecnocrática ou tecnologicamente domesticada. Nos Flintstones, o passado é transformado em caricatura estável e harmoniosa. O trabalho é sólido, contínuo e sem ameaça de substituição. A tecnologia aparece como animal domesticado e não como força que elimina empregos. Produz-se a fantasia de um mundo humano, simples, estável e controlável, reforçando a imagem nostálgica de um sistema econômico que garantiria identidade, pertencimento e rotina consistente, mesmo que isso nunca tenha sido totalmente real. Nos Jetsons, o futuro é apresentado como tecnocósmico, limpo, eficiente e sem conflitos. Robôs e automações fazem tudo, mas nunca desempregam ninguém. George Jetson trabalha pouco, aperta botões e vive em abundância tecnológica. É a fantasia de um futuro confortável em que a tecnologia soluciona problemas sem alterar a estrutura social. Mas essa visão maquila a verdadeira face da automação moderna, que substitui trabalhadores, dissolve direitos e transforma algoritmos em chefes invisíveis. Essas duas narrativas formam um arco ideológico poderoso. Os Flintstones romantizam o passado como seguro e previsível. Os Jetsons romantizam o futuro como eficiente e confortável. Entre os dois, o presente é suavizado, e a revolução tecnológica é apresentada como algo inevitavelmente positivo, sem mencionar precarização, vigilância digital, concentração de poder ou o impacto psicológico da constante exposição tecnológica. Esse mecanismo cultural oculta a transição real que estamos vivendo. A robotização já elimina funções. A economia de aplicativos fragmenta jornadas e dissolve vínculos. Plataformas digitais transformam trabalhadores em perfis avaliados por métricas invisíveis. A supervisão humana é substituída por controle algorítmico. A tecnologia não complementa o trabalhador, ela o administra, o avalia ou o descarta. Os Flintstones e os Jetsons funcionam como mitologias modernas que normalizam sistemas tecnológicos antes mesmo de eles chegarem. São aparelhos culturais que modelam percepções, reduzem o medo do futuro e borram os dilemas entre automação, autonomia humana e desigualdade. A infância absorveu essas imagens idealizadas sem perceber seu caráter ideológico. Esse processo torna mais fácil aceitar um mundo em que robôs, inteligência artificial e plataformas decidem rotinas, comportamentos, oportunidades e limites da vida humana. Se começamos a live falando da lagarta, agora vamos falar da lagarta de Alice. No livro Alice no País das Maravilhas, a menina encontra uma lagarta azul sentada sobre um cogumelo, fumando um narguilé e observando tudo com calma. A cena é simples. A lagarta não sorri, não tenta agradar. Ela apenas olha para Alice, solta fumaça no ar e faz a pergunta que desmonta a menina. Quem é você? Alice não sabe responder porque no País das Maravilhas ela cresce, encolhe, muda de forma o tempo inteiro. A lagarta não se comove. Ela apenas insiste, coloca Alice diante de si mesma e depois entra em sua crisálida. Mais tarde, reaparece como borboleta. É direta, misteriosa e representa o intervalo entre uma forma e outra. A partir dessa imagem, a metáfora da transformação humana fica evidente. A lagarta simboliza o ponto em que o eu antigo já não serve e o novo ainda não nasceu. O encontro funciona como um espelho que obriga a reconhecer a instabilidade da identidade e a necessidade de mudança. A crisálida representa o momento de ruptura,
o espaço interno onde tudo que era sólido se dissolve e uma nova consciência começa a surgir. A borboleta representa o resultado da travessia. Leveza, liberdade e autonomia depois da queda das antigas formas. Esse símbolo dialoga com toda a live. Assim como a lagarta questiona Alice, o mundo atual questiona o humano que ainda tenta se reconhecer em meio à tecnologia, à automação e às estruturas que moldam comportamentos, pensamentos e escolhas. A mesma pergunta da lagarta ecoa hoje. Quem é você em um mundo que tenta definir o que você deve ser? A metamorfose mostra que a libertação humana não ocorre mantendo a forma antiga. Ela exige dissolver camadas, abandonar velhas programações, atravessar incertezas e permitir que outra consciência emerja. A lagarta termina como borboleta porque aceitou o colapso da própria forma. O ser humano só se liberta quando faz o mesmo. Para encerrar, depois da travessia que fizemos da lagarta à borboleta, é natural voltar ao centro da consciência com aquilo que Saint-Germain ensinou sobre o futuro da humanidade. Ele afirma que o Eu Sou é a única autoridade real capaz de atravessar qualquer ciclo de colapso e renascimento. Quando tudo ao redor parece tremer, quando sistemas antigos perdem sentido e a humanidade se encontra sem direção, o Eu Sou permanece como chama viva que não se apaga. Nos ensinamentos dele, o futuro não depende das estruturas externas, mas da capacidade de cada ser humano assumir essa presença interior como força, guia e direção. Ele diz que quando o Eu Sou é reconhecido, o medo perde o domínio. Que quando o Eu Sou se afirma, a consciência se eleva acima das sombras. Que o Eu Sou é a porta aberta que nenhum poder humano consegue fechar. Diante do cenário atual, esse chamado se torna ainda mais urgente. A humanidade está justamente no ponto em que precisa escolher se continua sendo apenas uma extensão dos sistemas ou se desperta para sua verdadeira origem. Quem assume o Eu Sou não se curva perante o caos. Quem assume o Eu Sou não é esmagado pelo futuro. Quem assume o Eu Sou se torna o próprio futuro. O ensinamento central é simples. A humanidade só será livre quando cada pessoa lembrar que já é livre por origem. A transformação coletiva começa na coragem individual de declarar que existe algo maior dentro de si do que qualquer crise fora de si. É a mesma mensagem que ecoa da lagarta para a borboleta. Nada pode impedir o nascimento de quem está pronto para nascer de novo. Seja magnífico. Seja eterno. Seja o amor. E assim é.